Olá, amigos do Sport Center. Há uma tendência bem otimista para que tanto Oscar, que se lesionou já com Hernan Crespo no clássico contra o Corinthians há mais de 2 meses e meio, e Lucas Moura, que vem brigando com uma lesão no joelho desde a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, estejam à disposição de Hernan Crespo no jogo decisivo pela Libertadores nesta quinta-feira, 19 horas, no Morumbi. Os dois, pela questão física, não estão aptos a começar no time titular, mas podem ser armas do treinador São Paulino para o segundo tempo, principalmente Oscar, que deverá ter uma minutagem maior do que Lucas. Lucas pode participar entre 15 e 20 minutos finais e, claro, ser um dos cobradores de pênalti caso São Paulo consiga uma vantagem por 2 gols de diferença. Também do gramado nesta terça-feira vem a boa notícia que Ferreirinha, que saiu com uma cãibra forte no jogo contra o Santos, trabalhou normalmente e está à disposição. Contra a LDU em casa, 100% de aproveitamento. Em 3 partidas, 3 vitórias. Mas só uma pelo placar que o São Paulo precisa. 3-0 com Fernando Diniz no comando. Com Hernan Crespo no comando da equipe, foram 4 jogos no Morumbi com os resultados que o São Paulo precisa. Apostando nesses números, na confiança do treinador e na força da torcida, que vai comparecer em mais de 63 mil pessoas no Morumbi, é que o São Paulo acredita na clasificação diante da equipe equatoriana. Temos a suerte de ter este partido em nossa casa, com nossa gente, em nossa cancha, que nós não estamos fazendo muito forte aí. Bueno, vamos usar todas as ferramentas que nos sean conveniente para poder revertir esta situação. Ô André, é pedir muito para o torcedor continuar acreditando que dá? Eu acho que não, porque essas noites, elas são assim mesmo, né? E não é a primeira vez que o São Paulo está nessa situação de pedir para o seu torcedor, não que seja necessário pedir, mas contar com a presença do seu torcedor no estádio e com aquilo que ele é capaz de fazer, né? Eu sempre vou me lembrar das entrevistas que o Rogério Ceni dava quando jogava pelo São Paulo ainda, das tais noites de Libertadores no Morumbi, em que o ônibus trazendo os jogadores e a comissão técnica, chegando no estádio do Morumbi, tinha que parar porque tinha muita gente na rua, e aí os jogadores sentiam aquele ambiente, eram estimulados por boa parte da torcida que ainda não tinha entrado no estádio, e o Rogério costumava dizer que o São Paulo ganhava, começava a ganhar os jogos, né? Ali naquele momento, porque em termos de motivação, esse tipo de encontro com a torcida vale muito mais do que qualquer palestra que possa ser dada no vestiário ou no hotel antes do jogo. Então isso vai acontecer amanhã, o ônibus do São Paulo vai ser energizado pela torcida, vai continuar sendo assim a partir do momento que os jogadores estiverem no estádio e o jogo começar. Mas é uma noite em que o São Paulo tem que elevar o seu nível competitivo na Libertadores. O confronto com o Atlético Nacional foi ruim, acho que essa é a palavra, ruim. O São Paulo jogou de maneira insuficiente, embora tenha se classificado. A primeira partida contra a LDU foi ruim. E o resultado parcial do encontro é sério, é complicado. O São Paulo vai ter, tem os pênaltis, muita coisa pode acontecer, né? A gente sempre fala sobre o balanço da sorte e da falta de sorte nesses jogos, mas o São Paulo não pode contar com isso e o torcedor estará presente para fazer a parte dele. Disso os jogadores têm absoluta certeza e nós aqui também. Mas nem sempre é suficiente. O time vai ter que jogar muito mais do que vem jogando até agora na Libertadores. Pois aí, o Crespo pode ter à disposição, aliás, deve ter à disposição mesmo no banco de reservas o Oscar e o Lucas. Não sei se ele vai poder utilizá-lo, quanto tempo ele vai poder utilizar o uso dos jogadores. A classificação do São Paulo acho que não passa tanto pela utilização deles. Se eles forem acionados é porque a coisa está complicada. Acho que o mais importante é o São Paulo encontrar caminhos para correr atrás dessa remontada, independentemente deles, porque a gente não sabe nem por quanto tempo, nem em que nível de intensidade. E o São Paulo tem uma questão grave a resolver dentro do seu time, da sua maneira de jogar, que é o aproveitamento ofensivo. Porque o São Paulo perdeu muita gente, né? O São Paulo perdeu 3 centroavantes na temporada. Perdeu o Caleri, depois perdeu o Rian Francisco, que era a última opção, e depois perdeu o André Silva, que vinha jogando muito bem. E é um jogador subvalorizado. O André Silva, que era visto apenas como reserva do Caleri, ele é o atacante mais perigoso que o São Paulo tem na temporada. E depois que o André se machucou, que o último centroavante à disposição, além do Dineno, que pouco joga, se machucou,
a média de gols do São Paulo despencou assim, vertiginosamente. O São Paulo é um time que vem marcando poucos gols, especialmente com seus homens de frente. E para quinta-feira, o São Paulo vai ter que marcar muitos gols, no mínimo 2, se não tomar nenhum, para ir para os pênaltis. Então é um problemaço. O maior problema que o São Paulo tem no time hoje está diretamente ligado à maior missão que o São Paulo tem na quinta-feira. Então vai ser uma luta, como diria uma amiga minha, mas é possível. Eu acredito que é possível, embora fácil não seja nem um pouquinho. Chega o Natal, mas não chega quinta-feira, RG. Tá temeroso? Tá temeroso, Marcão? Temeroso não, confiante, irmão. É? É 2-0, pênalti, nós passamos os pênaltis de novo. Louco. É assim que eu gosto. Não tem dó da galera que vai lá, não. Não. Ele vai? Então. Mas não, você não vou fazer daqui, ué. Ah, você vai fazer daqui, né? Que Libertadores eles não deixam filmar, né? Mostrar. E agora os caras brincadeira, né? E dos caras agora pegar cabine também, porque vem as empresas lá de fora, né? Então. Acho que eles fizeram de propósito, viu, seu Bento? Não, é que vem os argentinos, né? Lá vai vir os equatorianos. Não, mas o Ferretti vai ter que estar na nossa cabine. O Ferretti não pode ficar atrás do gol. A cabine não. Lá a cabine é a gente que usa. Cabine não mexe, não. Não? Não. A do Palmeiras já pegaram. Pegaram e a do São Paulo? Ainda não. Ah, então tá. Então, mas, Marcão, então tem fundamento. O Ferretti que vai ficar lá. O Marcão. Vai ter tiro? Vai ter tiro, Marcão? Não, nessa aqui não. Tem gás, né? De novo? Não, ali é só na altitude, irmão. Agora é outra. Tá bom. Mas, Já é outra. Hein, Marcão? Quem participou do treino inteiramente foi o Lucas. Enfim, hein? O Lucas jogou aí, participou do todo o treino de hoje à tarde, visando a preparação e deve ir pro banco. Deve ficar no banco na quinta-feira contra o LDU. Ele e o Oscar devem ficar no banco, mas ainda, né, acho que não vai sair de cara, né? De cara não sai, né? Não, imagina. O Lucas aí tem como, né? Um jogo dessa velocidade aí. Por mais que seja um cara extra classe, seu Bento, mas a principal característica do Lucas é aquela arrancada que ele dá partindo no meio dos defensores e você longe do seu ritmo de jogo ideal, longe da sua condição física ideal. Na minha opinião, o Lucas aí não vai conseguir ter muito êxito em relação a isso, mas é sempre um cara importante. É como a gente estava citando aí no clássico de domingo aí contra o Santos, você tem um Neymar em campo, você tem um Lucas em campo, você já chama a atenção de 2, 3 adversários ali, pura e simplesmente por ele estar em campo. Então acho que dependendo de um cenário onde o São Paulo esteja, sei lá, próximo de fazer, sei lá, já tá ganhando de 1-0, próximo de um resultado, precisando de mais um gol, e nada tá acontecendo, tem o Lucas no banco, eu colocaria. Sinceramente, eu acho que para jogar uns 15 minutos aí, pelo menos, até eventualmente para ser um dos caras para bater penalidade também, eu acho que Lucas e Oscar, pela experiência, pela capacidade, tem que estar em campo para poder ser. Se tiver liberado, tem que se apresentar, né, mano? E outra, Marcão, tem um aspecto psicológico também do outro lado, né? O cara vem na beira do campo ali pra entrar, faltando uns 15 minutos. O jogo vem Lucas e Oscar levanta, o cara fala, melhor ficar aqui atrás, né? Mas até em relação ao Lucas, é o que eu acabei de falar, o Portugal. Acho que assim, o Lucas tá em campo, beleza, é um cara extra classe, sim, na minha opinião, pro futebol brasileiro, o Lucas ele sobra. Mas fora do ritmo de jogo ideal, né? Fora da condição física ideal, o Lucas ele não vai conseguir ter aquela arrancada que é a explosão, né? Exato. Então isso demanda tempo, né? Vai, no decorrer dos jogos, ele vai readquirindo isso, até a própria confiança, né? Ele que ficou muito tempo parado, quando voltou, sofreu uma lesão de novo, ficou mais outro tempo parado. E então não se submete a mudar o perfil dele, né? Quer dizer, ele é um cara que entra, ele é um cara que entra em campo e dá mesmo que tem que dar, né? E assim, né? E o que o São Paulo precisa é gols, e nos últimos 4 jogos, Marcão, apenas um gol, hein? Então, esse retrospecto, infelizmente, ele vem pro jogo, porque apenas um jogo, por exemplo, a LDU passou zerado, o Santos zerado, e só fez um gol nos últimos 4. Então tem que o ataque, que é o que o São Paulo vai precisar na quinta-feira, né? Exato, e isso passa muito pela má fase aí em termos de Ferreirinha, fazer gols do Luciano. O Luciano teve duas bolas ali também, contra a LDU lá, que ele perdeu gols ali que ele não tá acostumado a perder. Era pra ter perdido o terceiro, inclusive. Um tava impedido lá, ele acabou batendo no zagueiro. Mas tinha sido paralisado o jogo lá em função do impedimento. Mas de qualquer forma, aí são gols aí que, num jogo decisivo, num confronto equilibrado como é São Paulo e LDU, você não pode se dar o luxo de perder gols assim. Marquinhos, é claro que cada caso é um caso. Você deve estar acompanhando mais aí de perto. O Dineno, eu lembro que um dos gols mais importantes dele no Cruzeiro foi uma das finais do Mineiro, onde o Atlético Mineiro tinha sua vantagem na arena dele e começou a retrancar. O Dineno entrou, bola na área, cruzamento, gol dele, 1-0. De repente, por um momento do jogo, tá todo mundo lá atrás, colocá-lo ainda que não na melhor forma, não seria a melhor maneira de chegar até o gol, mesmo no chuveiro, na empurrância ali, no abafa? Ele não é o melhor cara pra ter essa referência de bola na área? Empurrância?
Empurrância. Gostei do termo, hein? É empurrância, tem que ir na empurrância, mano. É que o grande problema de ter o Dineno, Portugal, é atuar com 2 atacantes, sendo o Dineno como um cara mais fixo. O Crespo, quando ele joga no 3-5-2, ele usa 2 atacantes de mais mobilidade, né? Então é Luciano e Ferreirinha, a hora o Ferreirinha tá servindo como referência, a hora o Luciano tá servindo também, quando tinha o André Silva também era dessa forma. E o Dineno, ele tem uma limitação no que diz respeito a se locomover, vamos dizer assim. Pivô lá no... Exato, aquele cara mais fixo, aquele cara que fica mais preso na marcação. E tendo um adversário que vem pra jogar fechado como deve vir a LDU, eu acho que é uma presa mais fácil pra ter ali, entre aspas, ali o Dineno. Então, pra ter um cenário com o Dineno como referência ali, eu acho que o Crespo teria que abrir mão do 3-5-2. Jogar num 4-3-3, por exemplo, ter o Ferreirinha de um lado, o Rigoni do outro, pra fazer essas jogadas e servir ali o Dineno pra brigar com os zagueiros, vamos dizer assim. Mas pra começar o jogo, eu acho muito difícil. Acho que brigam pelas 2 vagas ali 3 jogadores. Eu acho que o Ferreirinha e o Rigoni brigam por uma vaga e o outro atacante fatalmente vai ser o Luciano. Apesar da má fase, porque não sei se o Sombra concorda, mas quando eu vejo lá no banco de reserva Tap e Dineno, eu ainda prefiro apostar no Luciano em má fase, Sombra, pelo que ele já fez com a camisa do São Paulo. Sem dúvida. Então tamo junto nesse barco. Tamo junto. Tamo junto nesse barco. Mas vai desencantar a Sombra quinta-feira, o Luciano? Ah, não sou vidente, Marcão. Não, você é um cara que tem que passar. Você é um cara que tem que passar a voz da confiança pro torcedor. Ele precisa, né? Ele precisa. Pô, eu não sou vidente, mas esse negócio de palpite a gente brinca, faz palpite, etc e tal. Faz parte, né, da brincadeira do futebol, palpitar, etc e tal. Mas, marcar 2 aí, já pensou? Você ia viralizar, mano. É, né? O Luciano vai fazer os 2 gols, aí vai pro pênalti e o Rafael vai pegar 3. Mas você anda mais afiado nos seus palpites. Então vamos lá, São Paulo ganha 2-0 e o Rafael mais uma vez é seu herói da classificação, seu Bento. Então não vai ter pênalti. Então não vai ter pênalti. Vocês depois, hein? Você tá meio assim, tremendo a mão. Aqui, ó, eu quero tá vocês. aqui, Com o copo na mão, balançando. Pega o retrospecto meu e seu na Liberta. Pega aí, ó. O último... Você acha que ele não tem convicção naquilo que ele fala? Tá de brincadeira. Calma lá. Ô, Bento, então já passou, é isso? O quê? Palmeiras já passou? Ele que falou aqui. Não, da minha parte, não. Ué? Quem falou foi ele. Ué? Ele falou, quero vocês. Ó, Muito filhão, bem. vocês enfrentam o River a comer bom, hein? Cuidado, hein? Vai ser mesmo. Que mais? Você sabia que esse jogo do lado de cá, tanto... Não é, isso agora é uma teoria minha, da minha conspiração aqui mental, né? Esse Você jogo do com lado... você mesmo. Isso. Esse lado é perigoso. É o maior de todos. Pior o outro, viu, seu Bento? Hã? Pior é o outro, porque eles querem porque querem tirar pelo menos um brasileiro para não chegar a 2. Então, a mais probabilidade melhor era tirar, por exemplo, o Flamengo. Aí ficaria 2 argentinos do outro lado. Sim. Entendeu? Não, então, mas aqui, passando São Paulo e Palmeiras, fica um brasileiro já tá na final. Então, aí lá eles ficam com lá um argentino. já vai ter um argentino de qualquer jeito na semifinal. Vocês falam isso, faz 10 anos que só ganha brasileiro. Todo ano vocês têm essa conversa. Não, nós é assim mesmo. Mas a gente é assim mesmo. Tem que ficar com o pé atrás mesmo. Tem que ficar. Mas o Portugal, o retrospecto aí, você sabe como é que é, né? Não, Você tá falando do quê? Olha o time do Boca. Sempre fez isso a vida inteira. Acabou. Eu sei, mas sempre fez isso a vida inteira. Não existe mais Boca. Eu sou aqui. Lá o Boca nem ajudando. Nem ajudando. Não vai mais, né? Não dá, o Boca nem vai. É que também não dá pra você ajudar time ruim, né? Essa também. Muito bem. Que vem vai voltar. Porém, as notícias do Tricolor... No Jogando em Casa tem um retrospecto bom, ó. Teve um jogo em 2004, o São Paulo ganhou de 1-0 pela Libertadores. Aí teve em 2020, aquele famoso confronto com o Fernando Diniz. O São Paulo ganhou por 3-0. E aquele jogo que teve aquele jogo lá, que o São Paulo tomou de 4, né? 4-2, o Diniz falou que o São Paulo ganhou no segundo tempo. Uma frase histórica, que nunca mais vai ser esquecida. E aí, em 2023, o São Paulo venceu com gol no tempo normal, o gol do Arboleda, só que foi desclassificado na cobrança de pênaltis na Sul-Americana, numa cobrança desperdiçada por Rames Rodrigues, essa grande contratação da gestão blogueirinho Belmonte, essa grande contratação que rendeu muitas alegrias para o São Paulo. A gente ficou muito feliz com a contratação do Rames Rodrigues, ele perdeu um pênalti que eliminou o São Paulo. Aí a gente tem, a arbitragem
vai ser de um tal de Alex Herrera, que já pitou, inclusive o jogo do São Paulo contra a LDU, e foi uma lástima. Juiz que gosta de picotar o jogo, inseguro, que amarra o jogo. Então, eles escalaram um juiz, um árbitro, que é exatamente tudo aquilo que a LDU quer. Agora eu pergunto pra você, você acha que o blogueirinho e sua turma fizeram alguma coisa na Conmebol? Mas também... O Jova levantou essa questão no QG ontem, eu fiquei imaginando o seguinte, o Belmonte ligando pra Conmebol, porque eles não vão lá, né? Eles ligam. Aí a secretária do presidente da Conmebol fala assim, escuta, ele fala pro presidente, interfona na sala do presidente e fala assim, ô presidente, tem um tal de Belmonte aqui, querendo falar com o senhor aqui, falar de arbitragem e tal, porque o blogueirinho tá ocupado, a filha dele tá casando, o filho dele tá casando, tá ocupado, ele quer falar com o senhor sobre arbitragem. Eu fico imaginando o presidente da Conmebol falando, quem quer falar comigo? Carlos Belmonte, quem? Esse cara jogou aonde? Ele faz o quê da vida? Não é isso. Enquanto isso, vocês viram o que aconteceu com o Flamengo? Que foi prejudicado no Maracanã, não perdeu o jogo, ganhou o jogo, mas teve um jogador expulso, tomou um gol. Vocês viram? A Conmebol só faltou pedir desculpa de joelho pro Flamengo, tiraram o cartão, afastaram o árbitro. Sabe como chama isso? Como chama isso? Poder de bastidor. Poder de bastidor. O Flamengo foi lá e fez o que fez. É isso. Bom, meus amigos, antes da gente dar a boa notícia, só dar o recadinho da Golcase pra vocês. Golcase com várias promoções, hein, gente? Golcase com várias promoções. Tô aqui com a minha garrafinha, que eu estou apaixonado por ela. Tá aí o link no primeiro... Faz tempo que eu não falo da Golcase, né? No primeiro link da descrição, você clica, usa o cupom GOLBAROLHO pra você ter os descontos para todos os produtos do site, não só para os produtos do São Paulo, né? É sempre bom lembrar isso. Então curta, aproveite, vários produtos em liquidação. Eles fazem promoções direto, as promoções relâmpago da Golcase, confere lá, tem um monte de produto legal. E eu tô com a minha garrafinha simplesmente espetacular, essa aqui que tem a tampinha aqui, ó, que você aperta e a bebida fica geladinha aqui, trava, legal pra caramba, essa aqui é minha companheira. Tá no primeiro link da descrição, certo? Bom, vamos para uma notícia ruim e uma boa para encerrar com boa. O Luan tá lesionado, teve uma lesão no adutor. Ai, meu Deus do céu, mais um lesionado. Ele não joga nunca e quando joga tem lesão. Eu não consigo entender. Aí não sabe quanto tempo vai ficar fora. Se bem que, se a gente for olhar, um jogador com as características do Luan é o último jogador que a gente vai precisar contra a LDU, né? Só se estiver ganhando e precisar de um volante de marcação, mas... para segurar o ataque todo poderoso da LDU. Mas não vão precisar do Luan. Mas em todo caso que se recupere, porque não consegue ter uma sequência, né? O Cedric, agora as notícias boas. O Cedric, que estava com uma virose, jogou o primeiro jogo com dor de barriga, com diarreia, segundo o próprio Crespo. Talvez por isso que ele tenha feito a cagada, com desculpa o trocadilho, no gol da LDU. E treinou e tal, carga reduzida, deve começar o jogo no banco, deve começar o Mailton. E a boa notícia é que hoje, depois de, 480 anos, desde o descobrimento do Brasil, o Lucas treinou o tempo todo com bola junto com os companheiros. Não foi só trabalho de corrida, não foi só de fisioterapeuta, não foi só um me engana que eu gosto, ele treinou pela primeira vez com todos os companheiros, um treino normal, ele treinou normalmente. Então hoje, terça-feira, o Lucas treinou normalmente, eu acredito que ele vá pelo menos para o banco de reservas para o jogo contra a LDU. E eu continuo com a mesma opinião. Se jogou, se o São Paulo for desclassificado, já rescinde o contrato, se ele não jogar. Se ele não jogar, se ele não entrar em campo, já pode rescindir o contrato, porque aí vai ficar jogando, ganhando o que ele ganha. Ele e o Oscar também, a gente nem sabe. Mas para ficar ganhando o que eles ganham, pro custo-benefício, para ficar em 10º no Brasileiro, desculpa, não precisa. É o jogo do ano, ele tem que jogar, Com todos esses cenários, a partida contra a LDU ganha ainda mais contornos dramáticos. O São Paulo chega ao confronto com a necessidade de mostrar força e resgatar a confiança após a derrota no Clássico diante do Santos no último fim de semana. A torcida promete fazer a diferença no Morumbis, onde já se espera casa cheia e um ambiente de Libertadores. Com pressão intensa desde o aquecimento, o técnico, Hernan Crespo, tem trabalhado justamente para equilibrar a equipe. Sem Luan, uma peça importante de marcação no meio-campo, o argentino deve apostar em Bobadilla e Marcos Antônio como homens de maior intensidade na recomposição. Enquanto Rodriguinho assume a função criativa e Enzo Dias da sustentação pelo lado esquerdo, a linha defensiva com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco terá de estar atenta à velocidade e à bola aérea do time equatoriano, que costuma explorar bastante esse tipo de jogada na frente.
A esperança de gols recai sobre Luciano, que deve ser titular ao lado de Ferreira, mas também há a expectativa de uma possível entrada de Rigoni, caso Crespo opte por mais movimentação ofensiva. A seca de gols no ataque tricolor nas últimas partidas preocupa, mas a possível presença de Lucas Moura e Oscar no banco alimenta a esperança de que, mesmo não começando a partida, eles possam entrar no decorrer do jogo e mudar a história da classificação para muitos torcedores. A simples volta de Lucas já é um alento. Ídolo revelado no clube e protagonista em momentos decisivos no passado. Ele pode ser a arma que falta para o tricolor voltar a ser competitivo em mate-motas de Libertadores. Já Oscar, com sua experiência internacional, carrega a expectativa de ser um coringa de luxo para Crespo. Principalmente se o duelo se mostrar truncado no meio-campo, no vestiário. O discurso tem sido de confiança. A comissão técnica reforça diariamente que o São Paulo tem totais condições de reverter qualquer cenário adverso e que o elenco, apesar das baixas, possui qualidade para buscar a classificação diante da LDU. Peso da camisa e a força da torcida no Morumbis são vistos como trunfos fundamentais nesta reta final. Assim, a provável escalação do São Paulo para enfrentar a LDU deve ter Rafael Pharisee Arboleda e Alan Franco, Meiton Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias, Ferreira, Rigoni e Luciano. No banco, Lucas e Oscar podem se tornar as cartas na manga de Crespo, além de Cédric, que também volta a ficar à disposição. Agora, resta saber se o tricolor conseguirá transformar toda essa expectativa em desempenho dentro de campo. O torcedor já está mobilizado, os jogadores sabem da responsabilidade e o clube confia que esta quinta-feira pode marcar o início de uma retomada no torneio mais sonhado da América, no Morumbis lotado. Com mais de 50 mil vozes empurrando, a noite promete ser de pura tensão e emoção. Para o São Paulo, é vencer ou vencer? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a sua voz faz parte dessa história. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma novidade sobre o nosso tricolor.